Pessoal, sou a professora Juliana Braga, da UFABC, e essa aula tem como objetivo reforçar as diretrizes para a criação de uma EAP, uma estrutura analítica de projetos. Chamaremos essas diretrizes de os 10 mandamentos da EAP. O primeiro mandamento é não cobiçarás a EAP do próximo, tá? Primeiro dos 10 mandamentos, leve em consideração que aprender com o histórico, ou seja, com o passado, é uma característica super importante na gestão de projetos. Então, antes de você começar a elaborar a sua EAP, verifique como foi estruturado o escopo dos projetos semelhantes. Examine outros projetos da empresa, faça uma revisão de literatura, se for o caso, tá? E converse com as pessoas experientes, que já tiveram alguma experiência de gerenciamento em projetos similares. O segundo mandamento é: explicarás todos os subprodutos, inclusive os necessários ao gerenciamento de projetos. Tá? O produto ou serviço que não estiver na EAP não faz parte do escopo do projeto. Então, presta atenção na hora de montar sua EAP, tá? E não deixe nenhuma entrega de fora. Observe também se durante a execução do projeto, algum desenvolvedor estiver trabalhando em uma atividade que não esteja dentro da sua EAP. Isso não é incomum de acontecer, muito pelo contrário, é bem comum de acontecer durante a execução do projeto, tá? Se esse desenvolvedor estiver fazendo isso, ele pode estar gastando horas de trabalho com algo totalmente desnecessário no projeto. Daí a importância da EAP durante, né, a execução do projeto e a importância também de você verificar sempre o status do seu projeto e ter como guia a linha de base. Mas, por outro lado, pode ser que esse trabalho que o desenvolvedor esteja fazendo seja necessário ao projeto e você não previu na EAP. Pode acontecer isso, né? Você não previu na sua linha de base. Aí, nesse caso, você vai ter que usar métodos formais para a inclusão dessa atividade, tá, no projeto. Vale lembrar que o conceito de subproduto inclui serviços como testes, treinamento, instalação, dentre outros, tá? E assim, necessário sempre associar EAP ao dicionário EAP. O terceiro mandamento é não usar nomes em vão, tá? A gente não deve utilizar nomes vagos para os elementos da EAP, que possam gerar dúvidas de interpretação do que exatamente é aquele produto, tá? Então, utilize sempre substantivos para representar os produtos ou serviços das suas entregas. Não indique o processo de geração desses subprodutos, mas sim a entrega desse processo. Então, dessa forma, ao invés de você usar testar, no caso de testar o software, né? Você utiliza, né, a teste, não usar verbo. Ao invés de, por exemplo, elaborar o manual, utilize apenas manual, tá? Os verbos você vai ter que utilizar lá no cronograma para representar as atividades responsáveis por aquela entrega que você colocar lá na EAP. O quarto mandamento é: guardarás a descrição dos pacotes no dicionário EAP, tá? O dicionário EAP é uma das saídas do processo para criar EAP, ou seja, né, é o artefato associado à EAP. Aí, nesse dicionário, as entregas devem ser claramente definidas, que você vai colocar isso num documento, tá? Para que fique bem explícito o trabalho que vai ser realizado. Então, na tela, eu coloquei um exemplo de um dicionário EAP para um determinado pacote de trabalho. Então, por exemplo, pacote de trabalho, o projeto que eu estou me referindo é um projeto de sistema, é um software de avaliação. O pacote de entrega é o sistema de ajuda desse software. Aí eu coloco a descrição, os recursos necessários, a estimativa de trabalho em horas para eu entregar aquele pacote e o custo estimado. Minimamente é isso que você vai colocar no dicionário, mas existem dicionários mais detalhados também. E isso varia muito de empresa, esse modelo de dicionário varia muito de empresa para empresa. O quinto mandamento é: decomparás até o nível de detalhe, tá, de pacote de trabalho que permita o planejamento e controle do trabalho necessário para entregar o subproduto.
Lembrando que o planejamento em controle vai incluir o escopo, né? O tempo, o custo, o risco. E assim, respeitar aquela regra de não ter mais de 80 horas dentro do pacote, né? No caso de sistemas ágeis, mais de 40 horas, tá? Se você tiver um pacote que você não consegue estimar o custo ou o trabalho necessário para ele, então é muito provavelmente que esse pacote está muito grande. Você vai precisar de decompor ele em mais entregas. O sexto mandamento é: não decomporás em demasia, de forma que o custo, tempo de planejamento e controle não traga os benefícios correspondentes. Então, você precisa respeitar a regra dos 8 ou 4 horas, se for um sistema ágil. Por exemplo, imagine que você acha que um e-mail de finalização de etapa é um pacote de trabalho. No entanto, esse e-mail ele levará mais ou menos 30 minutos para ser elaborado. Neste caso, o trabalho para a entrega desse pacote é menor que 4 horas. Então, é melhor tirar essa entrega da EAP e colocar um pacote maior, tá? Lembrando que a regra dos de 4 horas, que você, no caso de sistemas ágeis, é você não colocar um pacote com menos de 4 horas. E no caso de outros sistemas, que vocês vão desenvolver em processamentos que não sejam, em processos que não sejam ágeis, 8 horas é o recomendado. O sétimo mandamento é honrarás ao pai. Cada elemento deve ser um componente do elemento pai ao qual ele está subordinado. Então, verifique se os elementos filhos da EAP são realmente componentes do elemento pai, tá? Por exemplo, o fato de um treinamento, como está mostrado na tela, depender de um manual do equipamento ter sido disponibilizado, não quer dizer, tá, que faça parte do treinamento a elaboração desse manual, tá? São pacotes diferentes, então essa representação ela está incorreta, porque a EAP ela não quer saber de dependência, quer saber o que você tem que entregar dentro de um componente. Então, está errado, o correto é treinamento ao lado de manual de treinamento. São duas entregas diferentes. O oitavo mandamento é decomporás de forma que a soma dos subprodutos dos elementos filhos corresponda ao subproduto do elemento pai. Ao decompor um subproduto, nenhuma parte deve ser esquecida. Tá? Então, lembre-se que a soma dos subprodutos dos componentes deve ser equivalente ao subproduto que foi decomposto. Por exemplo, você vai precisar de entregar a arquitetura do sistema. Só que o sistema é muito grande, então a arquitetura vai ficar muito grande. Aí você vai dividir essa arquitetura de sistema em duas entregas, no modelo entidade-relacionamento e também na modelagem de classe. Cada um desses pacotes, né, levará mais de 8 horas e envolverá bastante gente, por isso que você resolveu separar. O número de horas do MER mais o número de horas da modelagem de classe vai ter que ser igual ao número de horas de toda a arquitetura do sistema. Aí você ainda sempre que estiver fazendo a EAP, tem que se questionar, será mesmo que não faltou mais nada para eu entregar na arquitetura do sistema? Tá? Então, pode ser que esse sistema, essas duas entregas sejam suficientes, mas pode ser também que para um outro sistema esteja faltando algo, tá? O importante é você garantir que não falte nada, tá? Senão você depois vai fazer a estimativa de cronograma toda errada. Por isso que é tão importante a EAP. O nono mandamento é: não decomporás em somente um produto, tá? Então, assim, um elemento da EAP não deve ter somente um componente filho, não faz sentido isso, tá? De acordo com o mandamento anterior, se um elemento ele tem somente um componente, ele é igual ao pai, tá? Se for, para que você vai representar duas vezes, tá? Então, quando isso ocorrer, então você fez sua EAP no final e você viu que na realidade, aí você viu que aconteceu uma situação dessa que está ilustrada aí na tela, né? Um componente, ele foi decomposto em outro componente, não tem mais nenhum. Então, nesse caso, você junta em um só, tá? Ou então você
para e pensa, será que não está faltando mais nenhum componente aqui? Então, quando você se deparar com uma situação dessa que está na tela, para e pensa que está errado. Então, você precisa consertar. Ou você vai juntar, ou você vai separar em mais de um. É não repetirás o mesmo elemento como componente de mais de um subproduto, tá? Então, dentro de 10 mandamentos EAP, apesar de ser o último, né, não torna menos importante. Não podemos ter um elemento como componente filho de mais de um subproduto pai. Então, por exemplo, se a gente vai, vamos imaginar que você vai ministrar um treinamento. O treinamento vai ministrar 2 treinamentos. Os treinamentos vão ser entregas, né? Só que você vai utilizar a mesma apostila, tá? Então, você não deve colocar como subproduto a apostila desses 2 treinamentos. Basta você colocar em um treinamento só, tá? A não ser, claro, que a apostila seja diferente. Então, assim, é importante também ressaltar que a gente pode ter um elemento com o mesmo nome, tá? Compondo subprodutos diferentes, mas eles não podem, eles têm que ser diferentes também. Isso vai ser ressaltado na EAP, tá? É isso, pessoal. Então, a aula de hoje, né? Essa aqui é a referência do qual eu tirei essa analogia de diretrizes com os 10 mandamentos. E até a próxima.